A decisão do governo de aumentar algumas categorias do imposto sobre operações financeiras gerou críticas severas por parte de associações, de bancos e indústrias. No Congresso, novos projetos foram protocolados pedindo a anulação dessa tributação. Reportagem de Luciana Amaral. Apesar do recuo parcial da Fazenda, as reações negativas ao aumento de alíquotas do IOF continuam. Na manhã desta segunda-feira, 7 das maiores confederações da indústria e do setor privado divulgaram um manifesto pedindo que o Congresso derrube o decreto do governo, afirmando que ele gera imprevisibilidade e traria um custo de 58 bilhões de reais para as empresas até o final do ano que vem. A medida também foi criticada por colocar o IOF como um tributo arrecadatório, ao invés de regulatório. A equipe econômica estimava um ganho de cerca de 61 bilhões de reais com o novo formato da cobrança. O episódio gerou uma nova tensão entre o Legislativo e o Executivo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou publicamente o governo, dizendo que o Brasil não precisa de mais um imposto. Enquanto Mota reclama do decreto, parlamentares de oposição articulam a derrubada da alta do IOF. Quase 20 projetos nesse sentido já foram protocolados desde a última quinta-feira. Os governistas, por sua vez, argumentam que se todo o decreto cair, o Planalto pode ter que conter mais despesas e isso poderia atingir uma parcela maior de emendas parlamentares. Tudo que os deputados e senadores não querem. A base governista defende que o recuo da alta para investimentos de fundos nacionais no exterior já foi suficiente para acalmar os ânimos. Mas a equipe econômica ainda estuda como compensar essa mudança. Se quiserem mexer no IOF, tem que ter uma fonte alternativa de receita. Então é zero a possibilidade de um PDL desse ser votado assim a toque de caixa essa semana. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também saiu em defesa de Haddad e classificou a alta do IOF como uma maneira de o Banco Central reduzir os juros. E o IOF tem uma função de contração monetária, porque aumenta o custo do crédito. Mas a Selic gera dívida. O IOF gera receita, diminui o problema da relação dívida-PIB na sustentabilidade. A Thaís está do meu lado já. Ficou indignada com essa declaração. Não é não a indignação, né? Quem sou eu? Não indignação é uma intelectual. Indignação intelectual, porque assim, é uma reinvenção da teoria econômica, né, William? Nós vamos chegar lá. Já chegaremos lá. Chegou o nosso convidado, sempre tem a primeira palavra aqui à noite conosco, Murilo. A gente vê claramente uma colisão entre o que o Congresso pensa que deve ser a política fiscal e o que o governo disse que é a política fiscal. Como é que você vê isso se resolvendo? Eu não vejo... Bom, boa noite a todos primeiro. Eu não vejo uma solução fácil. Eu acho que o que aconteceu colocou o governo em pé de guerra com o Congresso, vai dificultar o andamento de outras matérias do Congresso. Existem vetos a serem votados adiante. E é evidente que o governo terá que gastar muita saliva para conseguir salvar alguma parte desse decreto, sob o risco de ter outras derrotas. A questão fundamental, na minha opinião, é que faltou uma devida liturgia no tratamento da questão. Um aumento de imposto dessa forma termina batendo de frente com aquilo que o nosso querido presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, que não tolera aumento de imposto. E esconde também um outro debate, que é uma falta concreta de uma estratégia para enfrentar um problema fiscal que se avoluma e tem um cenário bastante crítico para os próximos anos. William. Daniel, o Murilo acabou de mencionar aquela frase-chave, falta de estratégia não só sobre como lidar com o Congresso, mas sobre o que querem fazer. O governo vai acordar quando? William, olha que lambança, né? Eu confesso que até eu mesmo demorei um pouquinho para processar e a ficha cair na quinta-feira, quando foi anunciado o contingenciamento e o bloqueio de 31 bilhões, porque você lembra que o mercado estava todo ali apostando em 10, 15 bilhões, aí veio 31 e todo mundo aplaudiu, né? Falou, puxa, ousado.
Só que esses 31 já levavam em conta 20 bilhões de IOF. E tem um mantra bem aceito por todo mundo, que a sociedade, o empresariado, o Congresso não aceitam mais aumento de carga tributária. Ora, se você fez 31 bilhões de reais de contingenciamento e bloqueio, de congelamento, e 20 bilhões são derivados de aumento de imposto, na realidade você fez 11, o que é muito pouco e está em linha com as piores expectativas do mercado. Tudo que aconteceu lembra muito ali aquela MP do fim do mundo de 2023, que acabava com os créditos de PIS/COFINS, com a diferença, é verdade, que agora não precisa passar pelo Congresso, ou seja, cabe ao Congresso desativar essa bomba, é o Congresso quem precisa derrubar, e perceba que o histórico é muito difícil. A gente está falando aqui de projeto de decreto legislativo como se fosse uma coisa menor. Nossa repórter aqui, Cristiane Norberto, fez um belíssimo levantamento. Você teve milhares de projetos de decreto legislativo apresentados desde 2005 para derrubar alguma medida do governo e só 8 em 20 anos passaram efetivamente pela Câmara e pelo Senado. Dito isso, existe um clima para derrubar a alta do IOF. E isso nos revela o seguinte, que há uma crise política de dimensões que nós podemos discutir, mas há uma crise política instalada. Vamos discutir as dimensões dessa crise? Sim, William. As falas do Hugo Motta hoje têm boa parte do incômodo real, com o mérito da questão toda de aumento de imposto, mas principalmente a gente tem que olhar as falas do Fernando Haddad durante o final de semana, entrevista aos nossos colegas do Globo, que ali ele joga a culpa pelo buraco fiscal ao Congresso Nacional. E isso pega muito. E bota o número, né? 800 bilhões. Isso pega. E pega mais do que a barbeiragem de quinta-feira. Barbeiragem de quinta-feira, com o recuo, o ânimo de se votar um PDL, ele até arrefeceu. Mas aí vem o Haddad e dobra a aposta, né? Só que inversa, né? Negativamente, gerando uma reação muito negativa. E junto com isso, hoje de manhã foi quase simultâneo. Isso é muito interessante. A nota das confederações do setor privado foi 1 hora antes da manifestação do Hugo Motta. E quando juntam confederações, setor privado, dessa forma, é raro a gente ver. As 6, né, todas, Confederação do Comércio, Agricultura, Confederação da Indústria, é muito raro disso acontecer. E conflui com o presidente da Câmara se posicionando nesse sentido, cria um caldo muito ruim para o governo. O governo está achando que ele não vai pautar, mas agora à noite, antes de entrar no estúdio, está indefinido e é uma reunião de líderes que vai decidir se o Hugo Motta pauta ou não o projeto para derrubar todo o decreto de quinta-feira. Só para a gente ficar nessa manhã tão agitada de segunda-feira, raro, né? Segunda-feira agitada começa bem. Aí vem o mercadante, presidente do BNDES, e fornece uma nova teoria para o IOF. Olha, William, ele não fornece, assim, na verdade, ele deu um novo embrulho ao que vem sendo repetido pelo próprio governo na semana passada, né? Eu escolhi 2 dias para tirar uma folga, que, pelo amor de Deus, né? Logo no dia que saiu o IOF, fiquei me coçando lá. Com o que está estabelecido que você não tira mais folga. Que eu não tiro mais folga, né? Porque aí, pelo menos, quem sabe eu salvo o Brasil, né? Com falsa modéstia, sem falsa modéstia. Vamos lá. Bem, qual é o argumento do governo? O argumento do governo, desde a semana passada, que hoje foi reforçado pelo mercadante, é que, olha que legal, a gente vai fazer uma harmonia com o Banco Central, vamos ajudar o Banco Central, porque o IOF vai promover uma contração forte no crédito e aí, portanto, o Banco Central já pode começar a baixar juro. Então, o que é assustador, e o assustador não é a Thaís que está falando, foi a palavra que eu mais ouvi hoje, na verdade, no fim de semana, eu estou conversando com empresários de todos esses setores que se manifestaram aí nos últimos dias, foi a palavra assustador. A coisa assustadora é, ninguém está com vergonha de pegar um imposto que é regulatório e transformar em arrecadatório para tirar 20 bilhões esse ano e mais 40 no ano que vem. Não tem ninguém com vergonha de fazer isso, né? Em pular essa parte. Também não tem ninguém com vergonha de transformar essa carga pesadíssima, que triplica no custo de capital das empresas que já estão enfrentando taxa de juro alta, num instrumento de política fiscal. Então, ninguém tem vergonha. Então, assim, o IOF não ajuda o Banco Central. O IOF atrapalha o Banco Central.
Assim como o IOF não ajuda o governo a enfrentar uma crise fiscal, né? Tá tudo atrapalhado, a quantidade de distorções que eles vão provocar. O recuo que ele fez, por exemplo, na semana passada de investimento estrangeiro, 2 bilhões perto de 20, é óbvio que tinha uma leitura de que era controle de capitais e tudo mais. Mas as empresas, os setores estão fazendo a conta, William, para entender qual é o tamanho que esse aumento do IOF sobre as operações de crédito vão provocar de perdas e de rupturas nas empresas. Murilo, seguindo o raciocínio da Thaís, independentemente das translocadas teorias macroeconômicas, há o que parece, fica evidente no que a Thaís diz, uma dissociação muito perigosa entre o que o governo acha que pode fazer versus relações de força dentro do Congresso e o que é o sentimento geral nas principais entidades que representam setores relevantes da economia. Como é que isso vai se desenvolver? William, se nós olharmos o histórico do governo Lula, nesta terceira versão, existem repetidas situações onde a equipe econômica apresenta medidas e que surpreendem o Congresso Nacional. E algumas vezes irritando profundamente as lideranças do Congresso Nacional. Eu lembro, no ano passado, a reedição da medida, ou a edição da medida provisória sobre a reoneração da folha, que vinha logo após a derrubada do veto que mantinha a desoneração da folha. Isso é um caso. O recuo do PIX, o anúncio desastrado da isenção do imposto de renda. Então, claramente, existe um desconforto causado pela equipe econômica junto ao Congresso Nacional, principalmente com o formato das decisões e a forma que elas são apresentadas ao debate. E no caso do IOF, bastava uma consulta ao mercado, a agentes do mercado, sobre como seria a possível reação. E é evidente que a reação seria muito negativa. Então, o governo carece de uma inteligência política para lidar com a sua agenda econômica, o que termina fazendo com que o governo se torne refém cada vez mais do Congresso Nacional. E isso, é claro que as lideranças no Congresso percebem isso, percebem a fragilidade do governo, a incapacidade de articular uma agenda econômica com consistência e com um mínimo de suporte e com clareza. E, enquanto isso, o cenário fiscal termina piorando. Então, nós temos um cenário horroroso, que é uma má formatação das propostas, uma falta de apoio dessas propostas dentro do Congresso e um bate-cabeça dentro do próprio governo, porque essa questão do IOF trouxe muita insatisfação dentro do próprio governo, principalmente pela maneira como que foi apresentado. William, só fazer um adendo aqui ao que o Murilo está falando, porque esse foi outro aspecto. A medida foi assustadora, mas assustou muito também o fato do governo tomar essas decisões com impacto no mercado de câmbio e no crédito, sem falar com o Banco Central. Gabriel Galípolo, presidente do BC, semana passada, deixou muito claro que, quando foi ouvido a primeira vez em dezembro, disse não, e, de novo, não foi ouvido agora, né? Então, e como que não tem ninguém na equipe da Fazenda que virou para o ministro e falou assim: ministro, isso aqui nós não podemos fazer, não. Isso aqui vai ser lido como controle de capitais. É isso mesmo que você quer? Então, isso também, a falta de diálogo e de tirar a temperatura e conversar com os setores e entender, escuta, o que vocês acham da gente fazer isso? Eu preciso de 20 bilhões. Bom, preciso de 20 bilhões, ok. O que o governo vai fazer, Daniel? Então, hoje, só para completar e dizer o que o governo vai fazer, só piora. Hoje, o grande recado que era transmitido ali, off the records, como a gente diz, nos bastidores, era que, olha, o Congresso vai derrubar, então, a alta do IOF, preparem-se porque o dinheiro vai ser retido com pagamento de emendas parlamentares, não as emendas impositivas, as emendas, aquelas de comissão, mais de 10 bilhões, que podem ser retidas. É esse o troco mesmo que o governo quer dar no Congresso? Não estou defendendo emenda nenhuma, são altamente ineficientes, por sinal. Mas olha, se é esse o troco que o governo quer dar no Congresso, vamos ter problema. O que vai ser feito, William? Existe na mesa a possibilidade de fazer uma espécie de novo leilão, uma venda de óleo excedente ali de campos do pré-sal que já estão sendo explorados pela Petrobras e outras petroleiras. Calcula-se isso
muito lá embaixo que pode render 15 bilhões de reais, mas tem gente falando que pode tranquilamente ir para 25, 30 bilhões de reais. O que também tem uma coisa para se pensar. Pode até salvar as contas fiscais nesse ano, mas vamos lembrar que lá atrás, em 2010, quando a gente discutia como ia ser a exploração do pré-sal, Dilma Rousseff dizia, olha, o pré-sal, a gente não pode gastar todo o dinheiro porque é uma coisa para as gerações futuras também, é o nosso passaporte para o futuro. De passaporte para o futuro é capaz de virar a salvação da meta fiscal de 2025. Esse futuro está tão parecido com o passado, só para usar a tua imagem. O que o governo está pensando? William, Sim, Murilo, prossiga. Eu queria acrescentar que imediatamente em torno desse debate, o ministro Haddad aponta a questão das isenções tributárias e benefícios e subsídios, acenando com 800 bilhões de renúncias fiscais que o Tesouro pratica. Muito bem, ele tem razão, é verdade. Talvez o número não seja esse. O Congresso diz que é 540 bilhões, mas o fato é que a economia brasileira não é competitiva e muitos dos setores frente a uma carga tributária excessiva como a nossa, termina tendo que ter benefícios e subsídios para se tornar competitivo. Então, há aí também um problema, porque a questão está posta, mas tem que ser resolvida de forma racional. E provavelmente, se aplicando uma lógica de redução gradual dos benefícios fiscais e subsídios ao longo do tempo, se pudesse resolver esses 20 bilhões desse ano e provavelmente apresentar um horizonte mais saudável para as contas públicas adiante. Esse é um debate que o governo não tem feito de forma consistente, que poderia ser. E o outro, claro, também, que é um ausente, é a reforma do Estado e o próprio desengessamento do orçamento. É um orçamento engessado que não permite grandes autonomias e enfrentamentos de emergências ou prioridades dos anos do debate do orçamento. Nós vivemos um orçamento que é 90 e tantos por cento, 92, 93% engessado. Então, esse debate também é ausente do momento atual que se discute a questão fiscal.